Queridos, abra comigo a sua Bíblia no livro de Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 12. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12. Enquanto você procura também, eu quero saudar todos os jovens da UMADEB. O UMADEB tem sido bênção através dessas transmissões para as nossas vidas, que Deus possa abençoar. E você, jovem da UMADEB, a paz do Senhor. Os jovens mais bonitos da UMADEB, que são os jovens do setor 6, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, que vocês são bênção na minha vida. Que Deus continue prosperando a vida de vocês, em nome de Jesus. Se você encontrou, leia comigo. Romanos capítulo 12, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 8. Eu vou ler aqui bem compassado, e eu preciso da sua atenção neste momento, para que você compreenda a palavra do Senhor. Esse texto é muito forte, é um texto muito, aleluia, glória a Deus, é um texto poderoso para as nossas vidas. E quando eu recebi o convite, eu fiquei muito preocupado, comecei a buscar a Deus. Na sexta-feira, eu acordei em um salto e o Espírito Santo falou no meu coração o tema dessa mensagem. E um tema desafiador. E eu fiquei feliz porque hoje, se você esteve ligado neste culto até este momento, você vai perceber que o tema desta mensagem já foi falado em vários momentos. A irmã Carla, falou muito forte. O Lucas ministrou também, inclusive citou esta palavra. E eu louvo a Deus, porque Deus conhece aquele que recebe a palavra. E eu tenho certeza que existe uma palavra de Deus para a sua vida e para o seu coração. Então, tire qualquer distração, qualquer empecilho, qualquer impedimento e se liga na palavra nesta noite em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor, Romanos capítulo 12, versículo 1, diz assim: Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes, vou repetir, você transforma a sua mente para quê? Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: ninguém tenha em si mesmo um conceito mais elevado do que se deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado. Tenha um conceito o quê? Equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem um dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Aleluia. Aí na sua casa mesmo onde você está, curve a sua cabeça, vamos fazer uma oração neste momento. Senhor Deus, Pai amado, Deus querido e santo, na Tua presença, ó Deus, nos encontramos neste momento, Pai. Tu que és um Deus, Senhor, que conhece, Pai, o CPF de cada um que está ouvindo esta transmissão. Tu que és um Deus que conhece a necessidade de cada um que me ouve neste momento. Ó Deus, Tu que és um Deus que domina, Pai,
tudo neste universo. Ó Deus, neste momento eu te suplico, Pai, toma conta desta transmissão, toma conta desta internet, toma conta desta pessoa que me ouve. Ó Pai, neste momento, na autoridade do Teu Espírito Santo, eu quero declarar que este culto, mais uma vez, vai ser bênção na vida de quem ouve. Aleluia, vai ser ferramenta de transformação, vai ser, aleluia, bênção na vida de cada um de nós. Ó Pai, fica conosco, por misericórdia, Senhor, nos use neste momento e faça conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, antes dele começar a ministrar, vamos fazer aqui uma oração pela Sorraila, a esposa do Eliel. Ele saiu daqui correndo, que ela está com a pressão lá em cima, está levando ela agora para o hospital. Tá? Então nós vamos fazer uma oração, você que está em casa, vamos orar pela jovem Sorraila. Senhor, meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus, Senhor, visita a Tua serva neste momento, ó Pai. Vai repreendendo, Senhor, toda enfermidade, da cabeça à planta dos pés, cobre ela com o Teu sangue. Meu Pai, cobre o Eliel com o Teu sangue, esta família com o Teu sangue. Nós repreendemos todo o mal. Senhor, Tu és o Deus que pode todas as coisas, não há nada impossível para Ti. Pai, restaura a saúde da Tua serva, assim te pedimos, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Este momento em que nós estamos vivendo, ele tem nos trago muitas novidades, muitas experiências diferentes, não é verdade? Você tem acompanhado e sido abençoado na sua vida aí, mesmo sem poder estar sentado em um culto. Então entenda que o mundo mudou, pelo menos por um período de tempo, e eu tenho certeza que Deus vai continuar abençoando a sua vida. Queridos, o tema da mensagem que o Espírito Santo colocou ao meu coração é identidade. Quem sou eu em meio à crise? É bem claro, queridos, que nós estamos vivendo uma crise. Isso eu não preciso te provar nada. Nós temos a crise mundial que nós vivemos hoje, que é a crise do Covid-19. Só que eu estava analisando ao Espírito Santo colocar no meu coração este tema, pensando um pouco sobre crise. E crise é uma coisa que, obviamente, eu tenho o meu papel dentro da crise. Mas existem muitas coisas dentro da crise que não competem a mim. Tem coisas em uma crise que eu não posso fazer nada. Eu não controlo muitas coisas dentro de uma crise. Mas existe aquilo também que eu controlo. Só que a crise que eu quero nesta noite meditar com você em alguns minutos não é a crise da pandemia em que vivemos. É bem claro que essa crise vai fazer você inclusive entender com mais sensibilidade muito das coisas que nós vamos dizer aqui hoje. Porém o mundo, ele tem vivido uma crise mundial antes do Covid. Nós temos vivido, por exemplo, uma crise intelectual. Nós temos hoje no mundo uma enxurrada de informações. Nós temos hoje no mundo, através da internet, uma enxurrada de pessoas, como foi inclusive falado aqui hoje, pessoas que colocam no ventilador várias informações, e nessas informações vem heresia, nessas informações vem um monte de coisa que eu não deveria ouvir, e essa enxurrada de informações gera uma crise intelectual. E é importante na crise intelectual eu saber a minha identidade. Se eu sei a minha identidade, eu sei quem eu ouço. Se eu sei a minha identidade, eu sei a quem eu devo dar crédito do meu tempo. Mas existe uma crise que inclusive nasce também através da crise intelectual, que é a maior crise que o ser humano tem vivido, que é a crise emocional. A missionária Carla falou disso hoje, ministrou sobre a sua vida hoje nesse tema. A crise emocional, a depressão, a ansiedade, tantas síndromes atingindo o emocional das pessoas, isso é notório nos dias de hoje. Não há como não dizer que as pessoas hoje não sofrem com esse tema emocional. Só que essas crises todas elas nascem na mente do ser humano.
Essas crises nascem e têm levado muitas pessoas ao suicídio. Essas crises têm levado pessoas, às vezes, não ao suicídio literal, mas a uma vida morta, a uma vida sem sentido, a uma vida sem propósito. Porém, a crise mais preocupante que assola o mundo é a crise espiritual. A crise espiritual tem sido um grande problema nos dias de hoje. Nunca houve um número tão grande de evangélicos. Nunca houve na história da humanidade. Nunca houve um número tão grande de cristãos. Mas também nunca houve, em contrapartida, um número tão grande de cristãos que não conhecem a Cristo. Crise. Nós vivemos uma crise hoje. Não há como dizer que as nossas igrejas estão cheias de pessoas, e eu estou falando inclusive de lideranças, que sabem para onde estão caminhando. Muitos estão numa crise espiritual. Muitos estão levando outros a uma crise espiritual. E essa crise espiritual, ela também suicida. A pessoa se leva ao suicídio espiritual. Quantas pessoas mortas estão nos nossos meios hoje? Muitos. E essa crise é o que mais nos preocupa, porque um cristão que não conhece a Cristo é como um pai que olha para o filho, mas o filho não o conhece. Ele tem um pai, mas ele não conhece o pai. Isso gera uma crise no relacionamento espiritual. Filhos de Deus que não conhecem a Deus. Eu tenho um pai, mas eu não sei o que o meu pai gosta. Eu tenho um pai, mas eu não sei o que esse pai projetou para mim. Eu tenho um pai, mas eu não sei o que o agrada. Crise espiritual. Nós precisamos lutar contra a crise espiritual. Nós precisamos mudar este cenário espiritual. Talvez você esteja na sua casa neste momento e dizendo assim: realmente eu estou perdido. Realmente a minha vontade de tirar a minha vida é muito grande. Realmente eu não tenho mais vontade de ir à igreja, salvo este momento em que não se pode. Mas eu não tenho mais essa vontade. Nunca houve, como existe hoje, um movimento tão grande de desigrejados. Pessoas que acham que apenas acompanhar alguém na internet vai trazer a ela tudo o que ela precisa. Eu não preciso de um líder espiritual. Eu não preciso de um pastor. Eu não preciso de uma liderança. Crise espiritual. Mas nós precisamos lutar contra essa crise espiritual. Você sabe por que a crise espiritual é a mais grave de todas? Porque a crise espiritual, ela te leva para a vida eterna, mas ela te leva para a morte eterna. Cristo está construindo para a sua eternidade? Você que está na sua casa neste momento, talvez bem à vontade, talvez tranquilo, ouvindo esta palavra. Você já parou para pensar? Talvez você tenha 17 anos de vida e está perdido. Talvez você já tenha 90 anos de vida e você pensa assim: minha vida não faz sentido. E a eternidade? E uma eternidade longe de Deus? Uma eternidade de sofrimento. Essa eternidade é reflexo do que você faz hoje. Então nesta noite eu quero te convidar a tirar da sua vida essa crise espiritual. Tirar. Como? Vou te explicar. Só que antes de você entender isso, para reforçar essa necessidade de você saber quem você é, de você saber a sua identidade, de você se posicionar baseado em uma identidade que você tem. Não, eu não faço isso. Por quê? Porque eu sou fulano. Eu tenho um pai. Eu tenho um ministério. Eu preciso me posicionar. Não é porque, não, é porque eu tenho uma identidade. Quem sou eu em meio à crise? Seja ela qual for, seja uma crise intelectual, seja uma crise emocional, seja uma crise espiritual. Quem sou eu? Eu preciso me posicionar. E eu acho lindo porque lá em Lucas capítulo 18, a partir do versículo 18, um jovem
um jovem rico, um príncipe, ele chegou diante de Jesus e eu acho interessante porque a preocupação daquele jovem, ela era válida, ela era uma preocupação importante. Ele queria saber o que ele tinha que fazer para herdar a vida eterna. E aquele jovem rico, ele chega diante de Jesus e fala: mestre, bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus, que conhece o coração do ser humano, Jesus é lindo. Jesus vira para ele e começa a falar alguns mandamentos que você deve seguir. Não adulterarás. Começa a citar algumas coisas. E ele, eu conjecturo que ele estufou o peito e falou: não, mestre, isso eu faço desde a minha adolescência. Isso para mim é isso? Aí Jesus, que conhece o coração do ser humano, ele vira e fala: não, te falta uma coisa. Te falta uma coisa. Faz o seguinte: pega todos os seus bens, onde está o seu coração. E a Bíblia diz que aonde estiver o seu coração, Mateus capítulo 6, versículo 21, aonde estiver o seu tesouro, aí está o seu coração. E aí Jesus, sabendo disso, fala para aquele jovem: vende tudo que você tem, distribui aos pobres, vem e me segue, aí você terá a vida eterna. E a Bíblia diz que aquele jovem entristeceu. Por quê? Onde estava o coração dele? Ah, eu não posso ter dinheiro. Pode, deve, dinheiro é bênção. Mas aonde está o seu coração? Você pode ter muito dinheiro, mas conhecer a tua identidade espiritual. Não se vender, não se corromper, se manter firme diante de Deus, mesmo tendo muito dinheiro. O dinheiro vai ser bênção se você souber quem você é. E aquele jovem saiu triste. Ainda em Lucas, no capítulo 12, um pouquinho antes, Jesus ele conta uma parábola. Ele começa a contar uma parábola de um homem que era muito rico, e esse homem plantou, trabalhou, e a colheita daquele homem foi tão grande que aquele homem olhou e falou: eu não tenho aonde guardar tanta coisa. E o que eu vou fazer? Aquele homem começa a entrar numa crise interna e fala: o que eu vou fazer? E a Bíblia diz que aquele homem na parábola, ele fala: já sei, eu vou derrubar os meus celeiros, que são pequenos, vou construir maiores, eu vou estocar tudo o que eu produzi, e aí eu vou viver a vida, eu vou ficar tranquilo, não preciso fazer mais nada. E na parábola Deus vira para aquele homem e fala: ei, louco, insensato, e se essa noite, não é amanhã, e se essa noite pedirem a tua alma, aleluia, tudo que você fez vai ficar para quem? Tudo que você fez foi para quê? Crise espiritual. É importante nós entendermos, e eu vou repetir para você, que aquilo que você faz hoje vai te catapultar para a eternidade. Qual eternidade? É você que tem que saber. Eternidade com Cristo ou eternidade sem Cristo? E por mais que seja difícil eu te dizer isso, com essas palavras, com esse direcionamento, existe uma situação: o ser humano, ele nunca está parado. O ser humano, ou ele está nascendo, crescendo, ou ele está morrendo. O ser humano, ou ele está indo para próximo de Deus, ou automaticamente ele está indo para próximo do diabo. Não adianta, desculpe te falar isso tão diretamente, não existe outra forma. Então a vida espiritual é do mesmo jeito. Ou você está construindo essa vida espiritual para a eternidade com Deus, ou você vai automaticamente construir essa eternidade no inferno. É importante você se posicionar. E diante de tudo isso, é importante entender que quem sabe a sua identidade vence a crise intelectual. Quem sabe quem é, quem tem noção da sua identidade, vence a crise emocional. Quem sabe a sua identidade vence a crise espiritual. Observe que eu não estou dizendo que você não vai ter crise. A crise às vezes bate a nossa porta e eu não tenho o que fazer. Mas eu tenho que me posicionar. E sabendo quem eu sou, eu vou vencer essa crise espiritual. Quem sabe a sua identidade, sabe quem é seu pai. Quem sabe a sua identidade, sabe o seu propósito de vida. Coisa triste é viver uma vida sem propósito.
Coisa triste é viver uma vida sem saber o que está fazendo nessa terra. Mas quem sabe a sua identidade, sabe o seu propósito de vida. Quem conhece a sua identidade, sabe o que fazer com o seu tempo. É pandemia, é quarentena, eu sei a minha identidade, eu sei o que fazer com o meu tempo. Não tem problema. Se o culto vai ser online, não tem problema, eu sei quem eu sou. Está tudo certo, vai passar. Eu não controlo a minha ida à rua, mas eu controlo aquilo que eu faço com o meu tempo na minha casa. Aleluia. Mas você tem que saber a sua identidade. E por último, quem sabe a sua identidade é produtivo. Quem é produtivo, a crise não entra. Quem é produtivo, talvez leve ali um susto, tenha que se reequilibrar e recalcular a rota, mas ele sabe para onde ele está indo. Ele sabe a rota, ele sabe qual que é o objetivo de vida dele, ele sabe para onde ele está indo, ele sabe que o mundo espiritual é mais importante do que hoje, e mesmo que eu perca a minha vida, o mais importante é a eternidade. E eu sei quem eu sou, eu sei para onde eu estou caminhando. Aleluia. E talvez nessa noite você me pergunte: Anderson, eu entendi que estamos em crise. E de fato eu tenho algumas características que você falou, eu estou perdido, eu não sei o que fazer. Mas eu entendi a necessidade, o que eu posso fazer? Primeiro, você precisa resgatar a sua identidade, ou criar uma nova identidade. Talvez você nunca se posicionou diante de Deus. Não tem problema, se posicione hoje. Logo mais nós faremos o apelo e você vai ter a oportunidade de começar a escrever uma nova história. Porém, essa decisão de escrever uma nova história, ela precisa nascer através de uma identidade que vai brotar no seu interior. Então não tem problema, resgate a sua identidade. Se posicione diante da crise através dessa identidade. Agora, apóstolo Paulo, no texto em que nós lemos, ele passa para a nossa vida 5 chaves importantíssimas, e eu quero rapidamente meditar com você nessas 5 chaves. Anderson, eu entendi, eu não sei o que fazer, eu estou perdido. Paulo vai te ensinar aqui agora. Seja você um adebiano, seja você adebiano, seja você que aceitou a Cristo ontem, ou tem uma caminhada de 100 anos com Cristo, você tem a oportunidade hoje, agora, de pegar esses ensinamentos que Paulo nos deixou aqui tão bem colocado, para mudar a tua história, mudar a tua identidade e começar a nova história. Primeira orientação que Paulo dá está no versículo 1 do capítulo 12 que nós lemos em Romanos. Paulo, no versículo 1, ele diz que nós devemos nos oferecer em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E ele deixa muito claro o que é isso. É o culto racional. Nós precisamos ter um culto racional. Viver uma vida sem culto racional é uma vida que a gente vive com a multidão. A multidão está caminhando para esse modismo, eu vou junto. A multidão está caminhando para aquilo ali que é a nova vertente, eu vou junto. Eu não tenho identidade, eu vou com a multidão. Eu vou caminhando. Seja heresia, eu vou caminhando. Eu não tenho identidade, eu não sei para onde eu estou caminhando. Agora, quando eu tenho identidade, a primeira coisa, como que eu crio identidade? É começando a oferecer a Deus o sacrifício vivo. Sou eu. Não é meu irmão. Não é a crise. Não é o presidente Bolsonaro. Não, sou eu. Eu tenho que me posicionar, o sacrifício vivo sou eu. Eu abro mão dos meus desejos, eu abro mão daquilo que eu até gosto, mas que me leva ao contrário do que Deus tem para a minha vida. Eu vou abrindo mão disso, eu vou buscando a santidade, eu vou buscando agradar a Deus. Esse é o primeiro conselho de Paulo. Eu preciso entrar nessa linha, eu preciso começar a oferecer a Deus um sacrifício vivo, santo e agradável. O que é o culto racional? Eu estou no trânsito, eu estou em culto. Eu estou na minha casa, eu estou em culto. Eu estou independente do ambiente, eu estou em culto. Eu estou preocupado se aquela minha ação está me levando para a santidade ou não, eu estou em culto. Eu estou preocupado se aquela minha atitude, aquela roda em que eu estou, se ela está me levando para próximo de Deus, eu estou em culto, culto racional.
Eu preciso me posicionar com um culto racional diante de Deus. A segunda coisa que Paulo fala aqui é que isso aqui é tão importante nos dias de hoje, nós não devemos nos amoldar ao padrão desse mundo. Em outras versões, dizem que nós não devemos nos conformar com os padrões ditados por este mundo. Olha, o mundo ele tem um padrão, mas eu tenho o meu padrão. O mundo ele tem uma identidade, mas eu não, eu tenho uma identidade. A minha identidade ela vem do meu Pai. Eu preciso me posicionar dentro dessa identidade. Aleluia. E Paulo ele ainda fala que ao contrário de aceitar esses padrões do mundo, eu preciso transformar-me pela renovação do meu entendimento. A transformação, meu querido e amado irmão, você que me ouve, a transformação ela não é externa, ela começa daqui para fora. Eu quero transformar a minha humanidade, a minha sociedade. Começa por você. Eu quero que a humanidade seja fiel. Seja você um fiel, é menos um infiel no mundo. Eu quero que a humanidade seja crente. Seja você um crente, é menos um ímpio no mundo. Comece por você. Vai transformando o seu entendimento. E assim você vai entender. Por que eu transformo o meu entendimento? Para que eu saiba qual que é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Entenda que a vontade de Deus, ela não muda. Ela é sempre boa. Ela é sempre perfeita. Ela é sempre agradável. Só que eu não tenho identidade, eu não entendo a vontade de Deus. Eu não tenho identidade, então eu não acho a vontade de Deus boa. A vontade está lá, mas eu é que tenho que transformar a minha mente para abraçar essa identidade. Abraçar essa vontade de Deus através da minha identidade. E caminhando para o final, a quarta coisa que Paulo deixa muito claro aqui nos versículos 4 e 5 é que assim como nós temos um corpo físico, existe um corpo espiritual. Existe no nosso corpo físico vários membros. Cada membro tem uma função. Cada membro ele tem algo para fazer. E eu não entro em contradição. O meu braço fez isso. Não, o meu braço faz isso, a minha perna faz aquilo. Eu sei de fato o que cada membro do meu corpo faz. E espiritualmente é a mesma coisa. E espiritualmente eu preciso saber que o meu irmão ele não é igual a mim. O meu irmão ele não tem que ser igual a mim. O meu irmão ele tem aquilo diante de Deus e eu tenho o que é a minha função. Mas com a minha identidade eu não me preocupo com o outro. Com a minha identidade eu me preocupo comigo. Este é o propósito que Deus tem para a minha vida? Este é o propósito que Deus tem para a minha vida? Não importa o resto do mundo. Eu tenho uma identidade. E para finalizar, Paulo, ele mostra, ele enfatiza que nesse corpo material espiritual existem diferentes pessoas, diferentes membros, e cada membro tem diferentes dons. Inclusive no verso número 7 ele exemplifica vários desses dons. E eu quero nessa noite finalizar dizendo para você o seguinte. Paulo ele deixa muito claro que cada um tem um dom. E Paulo ele ainda diz assim, olha só, se o dom é servir, sirva. Se o dom é ensinar, ensine. Não tente fazer o que não é o seu propósito. Faça aquilo que Deus tem. Talvez você esteja na sua casa perdido porque você está tentando fazer algo que não é o que Deus tem para a sua vida. Mas nessa noite eu quero profetizar sobre a sua vida, que vai descer clareza de Deus sobre a sua vida. Vai descer a autoridade de Deus para você poder dizer não para aquilo que não é para você. Você vai entender a sua identidade diante de Deus em nome de Jesus. E você vai entender que aquilo que é para você fazer, aquilo que Deus te entregou, você vai fazer sem preocupação. E Paulo ele continua, mas aqui ele já aperta um pouquinho mais. Se é dar ânimo, que assim faça. Dê ânimo. Se é contribuir, que contribua generosamente. Aqui já começa. Não é qualquer contribuição, é generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Não é qualquer liderança, é com zelo, faça bem feito. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. O que Paulo está dizendo aqui é, membro, faça o que é para você fazer como membro, mas faça bem feito.
Não se preocupe com o que o outro membro está fazendo. Dê amor para ele, mas faça o que você tem que fazer. E lá em Eclesiastes capítulo 9, versículo 10, diz que o que as suas mãos tiverem que fazer, faça com toda a sua força. Porque para a sepultura onde nós vamos, não existe planejamento. Lá acabou, segue a eternidade. E eu quero nessa noite finalizar esse entendimento dizendo uma coisa para você. E aqui eu termino. Eu vou orar por você. Talvez essa palavra seja uma palavra que não te fez dar glória aí na sua casa. Talvez essa palavra seja uma palavra que você não pulou do sofá. Mas é uma palavra de instrução para a sua vida. E lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 15, versículo 16, quando Deus vai através de João falar à igreja de Laodiceia, eu acho interessante que Deus fala, olha, porque você não é morno, não é frio e nem quente, você é morno, você não sabe o que você quer da sua vida, você não está quente nem frio, eu vou te vomitar da minha boca. Eu quero dizer para você nessa noite, se posicione. Deus quer um posicionamento da sua vida. Não fique em cima do muro. Não fique, eu estou esperando a pandemia passar para ver o que eu vou fazer da minha vida. Não, você nem controla se você vai vencer a pandemia. Você não controla. É dura essa palavra, mas você não controla. Você não sabe nem se esta noite você dorme e acorda com vida amanhã. Você não controla isso, mas hoje você tem a oportunidade, aleluia, de refazer a tua identidade, de se posicionar diante de Deus com a sua identidade e deixar Deus fazer a vontade dele na sua vida. Você nessa noite tem a possibilidade, a oportunidade de declarar que você tem um pai. De declarar que eu não sei o que fazer da minha vida. Hoje você vai aí lançar mão deste manual, a Bíblia Sagrada, e você vai começar a construir na sua vida uma nova história. Essa história, ela só depende de você. Essa história, ela só depende de você tomar uma decisão. Só que existe uma máxima aí fora e é a mais pura verdade. Uma decisão sem ação é ilusão. Não adianta você levantar a sua mão aí na sua casa e dizer eu quero uma mudança de vida, mas daqui a 5 minutos você não tem uma ação positiva. Você precisa se posicionar, ter ação. A partir de agora, isso eu não faço porque a minha identidade não permite. A partir de agora isso não faço porque não é o projeto do meu pai para a minha vida. A partir de agora eu vou me posicionar. Eu quero orar por você que está na sua casa. Logo mais, missionária Carla vai orar por aqueles que querem se reconciliar, por aqueles que querem aceitar a Jesus, mas nesse momento eu quero orar por você. Seja evangélico, seja cristão, há muito tempo, há pouco tempo, você que entendeu a necessidade de vencer a crise que você vive, eu quero orar por você. Aonde você está na sua casa, eu quero que você dobre os teus joelhos se possível, curve a sua cabeça se possível, o que te deixar mais à vontade, mas eu quero que você neste momento tire toda a distração. Eu quero lançar uma palavra profética sobre a sua vida neste momento. Se liga no trono da graça. Entronize neste momento o teu pensamento a Deus. Pai amado, ó Senhor, nesta noite a tua palavra foi pregada, Pai. E eu sei que a tua palavra tem endereço, Senhor. Meu Pai, esta pessoa que eu não conheço, que eu não estou vendo, que eu não sei a história dela, mas Tu sabe. Ó Espírito Santo de Deus, eu quero neste momento suplicar a Tua misericórdia, ó Pai, que o Senhor alcance esta pessoa neste momento, essa pessoa que entendeu a necessidade, Pai, de se posicionar em meio às crises, seja existencial, em meio à crise, quem sabe, de depressão por viver no passado, quem sabe uma crise de ansiedade por tentar um futuro que não consegue projetar neste momento. Ó Pai, seja qual for a crise da síndrome do pânico, meu Deus, seja qual for a crise que essa pessoa estiver vivendo, ó Pai, neste momento entra, Senhor, meu Deus, entra nesta mente, neste coração, meu Pai, vai tirando todo o peso, vai tirando toda a amargura, ó Deus, vai tirando em nome
nome de Jesus. Entra, Pai, neste coração, muda essa história, reescreve essa história, ó Pai, que daqui para frente ela possa crescer, multiplicar, frutificar diante de Ti, ó Pai. Meu Deus, em nome de Jesus eu declaro sobre a vida dessa pessoa a Tua paz, a Tua prosperidade, a Tua bênção, ó Deus, em nome de Jesus. Nós Te louvamos, Pai. Fica conosco, Senhor, cuida de nós em nome de Jesus. Amém, aleluia.